Olá, o meu nome é Miguel Pereira e vou contar-vos sobre um acontecimento que teve lugar comigo há 50 anos, através desta gravação. Era no início dos anos 70 e eu tinha apenas 17 anos. Fui convidado para uma festa e tomei alguns medicamentos, embora não me recorde exatamente de que doença eu estava a tratar na altura. Quando cheguei à festa, reparei que as pessoas ali presentes eram um pouco mais velhas do que eu. Havia muitas bebidas e diversas coisas a acontecer, então comecei a beber também. Não tenho bem a certeza de quando, mas, em algum momento da festa, perdi a consciência. Pelo menos, é assim que imagino que tenha acontecido. O que me lembro é que, num instante, estava a beber e a divertir-me, e, no momento seguinte, parecia estar a ser engolido por uma escuridão total. Acho que as pessoas chamariam isso de um túnel. Talvez até eu o tenha chamado assim, mas não tenho a certeza. Na realidade, o que vi parecia mais uma vastidão de escuridão, mas não era nada assustadora. À medida que viajava por essa escuridão, tinha a sensação de me mover rapidamente. Pouco depois, percebi que uma luz começava a surgir à minha frente. Conforme me aproximava da luz, percebi que estava a entrar num campo repleto de flores. No entanto, não eram flores comuns. Eram enormes, muito maiores do que as que estamos habituados a ver. Algumas dessas flores pareciam ter 12 ou até 15 metros de altura, e todas estavam a comunicar-se comigo. E quando digo que estavam a comunicar-se, não estou a referir-me a uma linguagem falada, mas sim a uma interação de alguma forma, onde eu também participava dessa troca. Tudo parecia incrivelmente pacífico e positivo enquanto eu passava por aquela cena. Senti alguma presença. Não sei exatamente que tipo de presença, mas parecia puxar-me na direção de uma luz distante. A luz estava muito longe, mas era tão intensa que foi se aproximando cada vez mais até ficar bem diante de mim. De algum modo, soube que nos conhecíamos, embora não soubesse o nome dessa presença ou da luz. Não era exatamente um corpo, embora tivesse uma forma que se assemelhava vagamente a um corpo humano. A presença transmitiu-me uma grande quantidade de informações instantaneamente. Uma das coisas que preciso destacar é que, naquele lugar, a comunicação não funcionava como aqui, onde usamos palavras e símbolos para expressar os nossos pensamentos. Lá, a comunicação era imediata, e eu podia sentir e compreender o que estava a ser transmitido antes mesmo de processar o que estava a acontecer. Sabendo que todas as minhas perguntas poderiam ser respondidas naquele momento, fiz a única que me inquietava até então, ou pelo menos a que mais me atormentava: porque estou aqui? Qual é o propósito da vida? E a presença transmitiu-me um profundo sentimento de amor. E quando digo isto, quero dizer que era uma sensação indescritível, como algo muito grande e reconfortante. Não me refiro ao tipo de amor que sentimos aqui na Terra, quando amamos alguém, mas a um amor mais abrangente, maior do que qualquer coisa que já experimentei. Foi uma experiência emocionante, porque era exatamente o que eu queria ouvir. Então, em algum momento entre essas perguntas, perguntei se existiam outras civilizações em algum lugar do universo. E, de repente, fui transportado, sem saber exatamente como. O que senti foi que estava a mover-me a uma velocidade incompreensível. E quando digo rápido, não há palavras que possamos usar aqui na Terra para descrever essa velocidade. Fui levado a observar civilizações à distância. Algumas pareciam muito antigas, outras não. Após isso, fui trazido de volta e, em seguida, levado para uma área completamente escura. E mais uma vez, nada disso me causava medo ou ansiedade. Tudo parecia natural diante de mim. De repente, vi uma espécie de tablet a girar no espaço escuro. O tablet parou e, de repente, a história do mundo apareceu diante de mim. Sei que isso pode parecer loucura, mas vi tudo, desde o início até o fim, e tudo aconteceu em milissegundos. De alguma forma, absorvi todas essas informações rapidamente, e naquele momento, percebi que fazia parte desse processo de algum modo. Comecei a preocupar-me que me mandassem de volta para o lugar de onde eu vim, e de alguma forma, comuniquei que não queria fazer isso. Fui informado sobre isso, mas não tenho certeza de quem estava a comunicar comigo neste ponto, se era a presença original de luz ou outras presenças. Mas disseram-me que eu tinha que voltar. Havia uma razão para isso, mas fui teimoso e, de certa forma, recusei-me a ir de repente. Esta é provavelmente a parte mais marcante da minha experiência. Fui cercado por pelo menos milhares desses seres de luz. Começaram a cantar louvores para mim e ficou claro que eu tinha que voltar. Enquanto cantavam, era uma forma de improvisação que nada tinha a ver com qualquer música que eu já tivesse ouvido. Eu sou músico e cantor, mas aquilo não era música comum. Era como se estivessem a criar a música no momento. Não era apenas música,
Vibrava fisicamente, espiritualmente e mentalmente. Não consigo explicar, pois nunca ouvi algo assim antes e nunca ouvi algo semelhante desde então. Mas ficou claro para mim que não ficaria lá, e em algum momento, voltei para onde estava. Eu estava num banheiro deste apartamento com alguns rapazes que mal conhecia. Estava à procura de uma lâmina de barbear e acredito que encontrei uma. O que eu queria fazer era cortar os meus pulsos. Sei que isso pode parecer muito sombrio e mórbido, mas não era por essa razão. Eu pensava que precisava voltar para aquele lugar, não importando o que acontecesse. Então, de repente, uma voz profunda e muito alta disse não. E exatamente nesse momento, alguém abriu a porta e disse: "Ei, pessoal, ele está aqui." No dia seguinte, fui até a minha namorada e contei-lhe o que tinha acontecido, explicando tudo, mas não havia contexto nenhum. Isso aconteceu no início dos anos 70, e na altura não havia referência para o que vivi, não havia ponto de comparação. Passado 1 ano e meio, casei-me com a minha namorada, que agora é a minha esposa, e tivemos um filho. Estávamos a ver televisão, um programa diurno, não me lembro bem, mas algo como o Merv Griffin. Não sei quantas pessoas se lembram disso, mas era um programa popular. Eles tinham um convidado chamado Dr. Raymond Moody, que tinha acabado de lançar um livro chamado Vida Após a Vida. Começaram a discutir os relatos de pessoas que afirmavam ter morrido e retornado com histórias muito semelhantes à minha. Saltei do sofá e disse à minha esposa: "É isto. Foi isso que aconteceu comigo." Fui então comprar o livro e, de fato, a maioria dos relatos correlacionava-se com a minha experiência. Embora alguns pormenores fossem ligeiramente diferentes, no geral, era basicamente a mesma coisa. Os anos passaram e fui ficando mais velho. O tempo passou e, claro, surgiu a internet. Comecei a perceber que outras pessoas, em vídeos, também tinham vivido essas experiências. Agora, neste ponto, vejo que somos milhões. Quero dizer, provavelmente isso acontece desde o início dos tempos. É o que eu acredito. Quando conto a minha história, é importante para mim não a enquadrar numa experiência religiosa. Pessoalmente, não pertenço a nenhuma religião. Não sou anti-religião, apenas não sigo nenhuma. Mas já ouvi pessoas dizerem: "Acho que era Jesus, acho que era Deus." Sim, talvez eu pense que fosse um ou o outro, mas tento não incluir isso na história, pois só quero relatar os fatos como realmente aconteceram. E aconteceram de uma forma tão vívida e clara, que impressionaram a minha mente aos 17 anos, de um modo que nunca me abandonou. E isso é algo bom, não algo ruim. Conforme envelheço, valorizo isso cada vez mais, a cada dia, e sou grato por isso.